Bem-vindos à TV Shopping e nós estamos fazendo a cobertura do JTR e eu estou com o Alex Conceição, gerente de manutenção do Iguatemi São Paulo, engenheiro elétrico com MBA em administração pela FGV. Ele acaba de dar uma aula a respeito do que ele conhece para o nível 1 do JTR. Você tá bom, Alex? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Alex, uma história, fazer um paralelo, né? Os cardiologistas, eles costumam dizer que o mais difícil na profissão deles é que eles têm que consertar as coisas com as coisas andando, né? Não dá para parar e fazer o conserto para depois botar para funcionar. O shopping center, como um negócio complexo, né? Um empreendimento complexo, ele também me parece que é um pouco isso. Como é que é possível você fazer toda a manutenção, com todas as partes que compõem essa manutenção, com o shopping andando sem se fazer perceber? É treinamento. É treinar pessoas a trabalharem sem trazer para um ambiente onde está sendo um ambiente de venda, de produtos sendo comercializados, de pessoas andando e se divertindo, trazer essa pessoa para trabalhar, treinar ela de tal forma que ela consiga desenvolver isso sem que as pessoas percebam que ele está ali dentro. E se faz mais ou menos da mesma forma com a equipe interna e com a equipe terceirizada? Eu entendo que mais importante, ainda mais quando você vai trabalhar direto com o cliente final, é você ter uma equipe interna, onde você tem uma gestão muito maior. A terceirizada, você deixa lá para fazer trabalhos que não estão diretamente ligados ao seu cliente final. Então, com a equipe interna, você faz esse tipo de gestão onde você consegue essa qualidade de serviço. A princípio, há algum tempo atrás, mas não tanto tempo assim, se falava nos conceitos de manutenção corretiva e preventiva. Hoje, se fala aí em manutenção preditiva, sensitiva e detectiva. Você pode explicar mais ou menos o que foi essa evolução e o que são esses conceitos a mais? A manutenção preventiva e corretiva era o básico da manutenção. A corretiva é a pior delas. É na hora que você atua sem que você tenha uma programação nenhuma. A preventiva já é uma manutenção programada, mas nesses dois casos você ainda está atuando num problema que já aconteceu. A preditiva, sensitiva e a detectiva, elas vão atuar diretamente em processos que ainda não aconteceram. E você tem formas e métricas de detectar isso, de prever isso e atuar no funcionamento normal dos seus equipamentos sem que eles sejam paralisados para fazer essa operação. Esse é o diferencial. Essa evolução é você trabalhar sem precisar parar o equipamento, porque você tem perda de serviço quando você para o equipamento. Um shopping é um ambiente complexo, né? E grande parte dos equipamentos pertencem a terceiros. Por exemplo, no caso, lojistas. Então você tem lá a área de alimentação, em que você tem coifas, você tem fogões, você tem queimadores, você tem gás, alimentação de gás, etc., que não pertencem diretamente ao shopping, né? Pertencem à operação daqueles terceiros, né? Daquelas pessoas que estão lá. Como é que é possível garantir a manutenção? Checklist. Checklist. Tem que ter na sua rotina, checar, olhar, verificar, olhar dentro da instalação, ver o que está sendo feito, como está sendo feito, se a equipe de manutenção contratada por esse estabelecimento, por esse local, está fazendo a manutenção correta. Então checar, olhar. Checklist é a razão de tudo. Mas como é que funciona a relação entre o empreendimento e o shopping nessa questão, por exemplo, do checklist? Existe uma obrigatoriedade, existe uma recomendação, existe um acompanhamento das duas partes? Existe uma obrigatoriedade e um acompanhamento. A obrigatoriedade está onde? Na hora que ele assina o contrato, ele assina que ele tem que manter as instalações de boa qualidade de acordo com as normas vigentes. Então existe a obrigatoriedade que ele já assina no contrato inicial. Certo. A nossa função é checar para ver se ele está fazendo de acordo com aquilo que ele se comprometeu em contrato. Você falou um pouco sobre ter equipes próprias e ter equipes terceirizadas. Eu queria aprofundar um pouquinho nesse assunto, te perguntando o seguinte, isso tem a ver com aquela história assim de core business e não core business? Quer dizer, aquilo que você não terceiriza é aquilo que faz parte do seu negócio e como é que vocês decidem o que faz parte e o que não faz parte? O core não é manutenção. Tá? A gente sabe muito claro, como o core não é segurança, o core é imobiliário / relacionamento e serviço. Porém, para que você consiga ter, e aonde você consegue detectar e diferenciar e saber aquilo que você põe para dentro e aquilo que você não coloca para dentro de casa. Está muito relacionado ao tipo de entrega que você quer para o seu empreendimento. Então a decisão não é pelo core, mas sim pela sua entrega.
quando você avalia uma entrega de alto nível, você entende que essa entrega, para ser de alto nível, as pessoas que trabalham contigo têm que ter o DNA da empresa. Certo. E para desenvolver o DNA da empresa, a equipe tem que ser própria. Então, a entrega vai diferenciar se você tem que ter uma equipe dentro ou fora de casa, uma equipe terceira ou uma equipe própria. Então, por exemplo, no caso de uma Iguatemi, por exemplo, que tem vários empreendimentos e eles têm um determinado foco, mas os empreendimentos são diferentes um do outro. Termina tendo diferença naquilo que se terceiriza e naquilo que não se terceiriza de um para o outro? Independente do tipo de empreendimento do Iguatemi, a entrega do Iguatemi é única. Certo. A entrega é a mesma, é qualidade de serviço. Nós entregamos serviços de alto padrão, independente do shopping estar aqui ou lá. Então, como a entrega é a mesma, então a decisão tem o mesmo direcionamento. Alex Conceição, gerente de manutenção do Iguatemi São Paulo. Obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês.